Você está na sua casa aqui no Japão. Obrigada. Graça e paz, irmãos. Eu tenho que concordar com tudo o que ele disse. Ele é meu filho branco. Eu sou a mãe preta. Olha, é um prazer, uma alegria muito grande estar aqui com vocês e ver a Seva aqui no Japão. Eles chamam de home church. A Seva está no meu coração. Mas é a mesma coisa. Eu gostaria de falar com vocês hoje o que Deus colocou no meu coração, que é exatamente discipulado. Mas para isso, eu gostaria de contar um caso para vocês, uma história da minha vida. Eu tenho um projeto no Morro de Dona Marta, que era quando eu comecei lá, em 1990, a favela mais violenta do Rio de Janeiro. Ninguém subia, porque se subisse não ia descer. Nem polícia subia naquela época, porque haviam duas facções lá dentro, uma querendo exterminar a outra. Então, era muito perigoso. E também o Morro Dona Marta, além de ser a favela mais violenta, era também onde existia a maior concentração de centro de macumba do Rio de Janeiro. Comecei lá, eu não tinha juízo nenhum, era mais doida do que hoje, eu acho. E eu comecei na rua com crianças, as crianças me levaram para dentro do morro, estou há mais de 30 anos lá. Mas como eu entrei em 1990 e comecei a fazer um trabalho só com crianças, então, 2002, o Morro Dona Marta foi retirado da lista das favelas violentas. 2004, foi exterminado o último centro de macumba. 2008, o governo instalou lá no Morro Dona Marta a primeira UPP, que é a Unidade de Polícia Pacificadora, sem um tiro, sem uma gota de sangue, o chefão se entregou. Então, por causa disso, chamou a atenção da mídia e tudo mais, e eu apareci num dia só, 3 vezes no jornal, na televisão, Jornal Nacional e tudo mais, e num programa assim, o trabalho dos evangélicos na favela, era assim, meio minutos, só para dizer que passou, porque é evangélico. Tudo bem. Quando foi feito tudo, pacificação registrada, aí botaram uma capitã lá, e eu fui chamada para receber uma homenagem na polícia. Eu prego muito ali no BOP do Rio de Janeiro, eu que inaugurei a capela nova do BOP do Rio. Eu tenho prazer de dizer isso, porque antes só quem inaugurava capelas assim era o padre celebrando a missa. Hoje eles chamam cristãos. Eu não estou falando mal da Igreja Católica. Essa é a minha terminologia, porque eu falo o que eu creio. E quando eu fui lá para receber essa homenagem, eles me mostraram o censo que haviam feito no Morro Dona Marta. E nesse censo, 83% da população da favela era evangélica. Então, foi dito para mim, olhe, porque queriam que eu abrisse o projeto em outras favelas. Eu disse, não, nas outras favelas tem pastores, tem igrejas, chame os pastores de lá, dê a eles as facilidades que vocês querem me dar, eles vão fazer o trabalho lá, mas Deus os plantou lá. O pedaço é para eles fazerem. Bem, olhe o seu trabalho.
olhe o resultado do seu trabalho. Eu disse, realmente é o meu trabalho. Esse é o resultado do meu trabalho, não é o resultado do trabalho do Espírito Santo. Por quê? Se fosse o trabalho do Espírito Santo, a favela não teria 83% de evangélicos, mas 83% de discípulos. Mas uma favela que tem 83% de evangélicos, as moças engravidam solteiras, as evangélicas, se fossem discípulas de Jesus Cristo, não casariam grávidas, nem engravidariam solteiras. Portanto, desde lá, eu comecei a trabalhar mais nessa questão, a diferença entre ser um evangélico e ser um discípulo de Jesus Cristo. Porque é muito fácil dizer, eu sou evangélico, aprende 2 ou 3 versículos e põe o rádio só em música evangélica e começa a dizer umas frases soltas. Mas e a vida? A transformação? Quando Deus fez o homem, Ele criou um espírito no homem para estar conectado ao homem pelo espírito. No dia em que o homem pecou, esta conexão morreu, mas não desapareceu. Esta conexão parou de existir, criou-se o grande abismo entre o homem e Deus. Então, nós precisamos saber que Deus criou o homem para si, e por isso ele veio atrás. Vocês veem lá no Éden, quando Adão se viu nu, ele foi esconder. Ele não gritou por Deus, ele não confiou na preferência de Deus por ele no meio de toda a criação. Mas ele se escondeu. Deus veio atrás procurando por ele. Deus veio atrás porque quem ama vai buscar. Quem ama vai atrás. Ele veio e perguntou para Adão, por quê? Onde estás? Tu sabes a diferença que tu criaste entre nós? Pois é. Todo o trabalho de Jesus Cristo que veio fazer agora é reatar esta conexão. E quando ele reata esta conexão da humanidade com Deus através dele, ele manda anunciar. E a ordem única que ele dá para a igreja é: ide. Quando Jesus Cristo ressuscita, tem algumas coisas de Jesus, alguns momentos que são para mim aqueles momentos que eu, depois de tantos anos, eu ainda choro e me emociono. Quando ele ressuscita, eu falei disso hoje de manhã, ele ressuscita e diz, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Eu gosto disso, porque a Bíblia diz no Salmo 115, versículo 16, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. Quando Jesus ressuscita, ele diz, toda a autoridade me foi dada nos céus, eu sou Deus, e na terra eu sou homem. Olha só, que magnitude de palavra. Portanto, vocês podem ir, façam discípulos de todas as nações. Discípulos. Ele não mandou fazer evangélicos. Ele mandou fazer discípulos. E o discípulo, primeiro, ele ama o mestre. E quem ama o mestre, quer agradar o mestre. Quem ama é discípulo. E o discípulo, ele procura pensar como o mestre pensa. Ele procura agradar.
o discípulo, ele faz o que seu mestre faria naquele momento. Portanto, o grande problema da igreja hoje é que nós estamos cheios de evangélicos, poucos discípulos. Vocês sabiam a população de evangélicos do Rio de Janeiro? 70%. Acredita? Acredita? 70% de evangélicos no meu Rio querido. Mas acontece o seguinte, discípulos, eles começam no maternal. Discípulo é aluno, é estudante. E quando ele está na universidade, ele ainda é estudante, ele ainda é discípulo. E quando ele está no PhD, ele ainda é discípulo. Não é? Então, nós temos discípulos de todos os níveis. E isso dá um grande problema na igreja. Porque nós temos aqueles irmãos que têm 40 anos de idade, mas que acabou de nascer em Cristo. E mente. E faz fofoca. Você diz, isso não é filho de Deus? É, sim. Mas é um filho de Deus mentiroso. E isso nos ajuda a amar o irmãozinho que acabou de nascer, porque ele é imaturo. Hoje de tarde, nós vamos estudar, nós vamos meditar na Bíblia sobre 2 tipos de discípulos. O discípulo amadurecido e o discípulo bebê. Tá bom? Então, vamos dar o primeiro exemplo, está em Atos. Atos, no capítulo 9. Já sabe de quem nós vamos falar, né? Também, se não souber, não tem problema, eu vou falar do mesmo jeito. Atos, capítulo 9. O que marca muito o capítulo 9 de Atos é exatamente o encontro de Paulo de Tarso com Jesus no caminho de Damasco. Aquilo dali é um estouro da boiada, né? Paulo e Jesus no caminho de Damasco. É uma beleza. Só que Paulo segue viagem, já levado pelos outros, que ele ficou cego ali, para Damasco. Aí está escrito assim, versículo 10 do capítulo 9, vamos ler. Ora, havia em Damasco um discípulo, chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando, e viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Vamos ver Ananias. O que está escrito nesse livro, está escrito para toda a eternidade. É a Bíblia que está dizendo que Ananias era um discípulo. Acredite você ou não.
Ananias era discípulo. O que significa? Que ele já tinha nascido de novo. O que significa que ele já tinha confessado Jesus como o único Senhor, suficiente Salvador, se arrependido dos seus pecados. O nome dele já estava escrito no livro da vida do Cordeiro. O Pai já tinha lhe dado o Espírito, ele era um homem cheio do Espírito. Ele era um discípulo de Jesus Cristo. E o que é melhor, Jesus Cristo estava aparecendo para ele numa visão e ele reconheceu e chamou Jesus de Senhor. Jesus vai a Ananias e diz para ele: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, porque ele estava orando e viu entrar um homem chamado Ananias e impor as mãos sobre eles para que recuperasse a vista. Pronto, Jesus disse para ele o que ele tem que fazer. Ele disse: o quê? O quê? O senhor tem certeza do que o senhor está mandando eu fazer? O senhor sabe quem é esse homem? O senhor está por fora. O mestre não está sabendo do que está acontecendo. Eu vou lhe explicar o que é. Eu tenho ouvido sobre todo esse homem. Quantos males ele tem feito à sua igreja, lá em Jerusalém. Sabe o que ele veio fazer aqui? Eu sei. O senhor está por fora, mas eu sei. Eu sei. Ele trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o seu nome. Esse é o homem que o senhor quer que recupere a vista? Homem, deixa ele cego. Porque cego, ele não perturba. A igreja toda orando para a gente se ver livre dessa praga. E o senhor agora quer que ele volte a ver? É isso. Jesus Cristo ouviu a charopada do discípulo imaturo, todinho, quietinho, ouvindo os conselhos de Ananias. Quando Ananias, enfim, calou a boca, porque crente imaturo fala muito na oração, ele disse: não, mas vai, porque ele para mim é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante judeus e gentios e para o povo de Israel. Porque ele vai ver o quanto vale sofrer pelo meu nome. Ah, é? Então, já que o senhor me experimentou, me explicou, eu vou. Chegou lá, se vocês lembrarem, o que está escrito lá em Lucas, Jesus Cristo, quando ele dá o ensino para os seus discípulos irem, eles dizem: lá, na casa em que fordes recebidos, ao entrar, saudai o dono da casa. Não é? Saudai primeiro ao dono da casa. Shalom. Olha aqui, Ananias comentou. Foi entrando e foi dizendo: Saulo, irmão. Nunca tinha visto Saulo. Saulo nunca tinha visto e agora nem vê porque está cego. Foi entrando assim, porque o crente imaturo, ele é espaçoso. Irmão, aí o senhor me mandou aqui a saber, o senhor que te apareceu lá no caminho do Damasco, né? Ele me contou tudo, eu sou assim com ele, assim. O crente imaturo, ele faz questão de provar que ele é mais espiritual do que os outros. Ele tem mais visões, ele tem mais sonhos, ele ouve as vozes do Senhor, ele sabe de tudo, ele tem revelação, ele é mais espiritual. Ele chegou para Paulo para dizer: eu sei como você caiu no chão, eu sei o que aconteceu, o Senhor me contou tudo, mandou aqui, a autoridade está comigo. Pronto. Eu só sei que ele fez esse trabalho, porque Jesus tinha mandado. E botou a mão sobre Paulo. Paulo ficou curado da cegueira. Pronto. Característica de um crente imaturo é essa.
ele ensina até para Deus. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor hoje mande um anjo lá na casa da minha sogra, aquela jararaca, para não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele ora dizendo a Deus o que Deus deve fazer. Ele não entrega para Deus a necessidade. Senhor, eu estou com dificuldade com a minha sogra. Eu não estou conseguindo conviver com a língua grande dela. E outras coisas mais. Eu queria que o Senhor, eu estou lhe pedindo nesse momento a sua intervenção, para que nós possamos viver em paz, para que eu possa testemunhar para ela de uma vida de filho de Deus, para que nós possamos conviver em paz. Não, você diz, o Senhor manda alguém lá em casa, porque ela está fazendo uma obra feia, não é? Tem um pastor muito querido em Orlando. Eu cheguei lá, ele estava dentro da igreja. Dimeia, você conhece o melô da sogra? Vocês conhecem? Então vou cantar para vocês. O melô da sogra, ele é carioca. Eu disse, pastor, o que é isso? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura, causa todas as feridas. Na cara da mulher dele que estava do lado. Quando eu começo assim, engraçada, é porque eu vou longe, viu? Vocês sosseguem. Que eu tô muito à vontade. Eu estou pior do que Ananias. Ananias era um crente imaturo, mas era crente. Era discípulo. Era nascido de novo. Ele ia crescer. Mas a característica do crente imaturo é que ele é mais espiritual. É que ele fala demais. Ele dá conselho para todo mundo porque ele sabe mais. Não é porque ele tem experiência, não. É porque ele sabe, ele tem mais visão. Sabe aonde está baseada a sabedoria e o conhecimento de Ananias? No cuidado. Ananias amava tanto a igreja que ele tinha medo dos irmãos serem presos por Paulo, levados e arrastados para o presídio em Jerusalém. E ele tinha pavor de pensar que ele ia ver os irmãos dele sofrendo. Então ele disse para Jesus, deixa o homem cego. Eu não quero ver meus irmãos sofrendo. Era só por amor. Então, ele teria que crescer e saber das coisas. Bem, agora eu vou dar o exemplo de um discípulo maduro que a Bíblia prova o que ele fazia quando era imaturo. Então, vamos aqui mesmo em Atos, uma página para trás, no capítulo 8. Não é? A Bíblia diz, né, no versículo 4 do capítulo 8 de Atos, tem escrito assim: entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe fazia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Meu irmão, agora eu quero que você pense no ministério de Filipe. Olha que rapaz, que ministério fenomenal. Ele era um evangelista. Jesus Cristo deixou 5 ministérios na igreja: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. O meu ministério é ensino, é mestre. Mas se Jesus Cristo mandasse eu escolheria evangelista. Eu acho um espetáculo. O evangelista, ele faz uma palhaçada, ele tira o sapato, joga ali, chama o povo vem em multidão para receber Jesus. Eu passo o dia aqui explicando, no final, se eu chamar, não vem nenhum.
é evangelista. Olha o que Deus está fazendo em Samaria através de Filipe. Você sabe o que é? A Bíblia diz que ele anunciava-lhes Cristo. Cristo, você sabe o que é Cristo? Aí Jesus, não. Cristo é Cristo. Cristo é solução. Cristo é um pacote de solução que Deus envia para nós. Em Cristo tem a salvação, em Cristo tem a redenção, em Cristo Ele nos dá o Espírito, em Cristo nós somos filhos de Deus. Tudo o que nós somos em Cristo. Então, esse menino desce e anuncia Cristo, solução de Deus. Olha o que vai acontecer em Samaria. A Bíblia diz que as multidões, você já pensou o que está acontecendo naquela cidade? Atendiam unânimes ao que Filipe dizia, porque viam os sinais que ele fazia. Porque espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando. Você imagina o escândalo. Em alta voz. Paralíticos e coxos eram curados. Grande alegria naquela cidade. Então você vê como o ministério de Filipe estava atingindo a cidade de Samaria. Igrejão maravilhoso. Nisso, no meio desse sucesso ministerial, versículo 26 diz assim: o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Dá para entender? Agora você está no seu igrejão, com tudo pronto, uma maravilha, as multidões chegando, o anjo diz assim para você: dispõe-te, vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Ele se encontra vazio, você diz assim: joia, estou indo, fui. Você faria isso? Senhor, e aqui como é que vai ficar? Quem vai ficar tomando conta? Como é que eu posso sair e deixar? O trabalho de Deus se faz com ordem e decência. Não é? Não é assim que a gente pensa? Mas Filipe sabia, o reino não é meu. Quem está fazendo essa operação aqui é o Espírito Santo, não sou eu. É o Espírito Santo. Então, se ele disse para mim, até aqui, é até aqui, já estou indo. Filipe foi provando que não era ele que era necessário ali, mas o Espírito Santo. Às vezes nós pensamos que Deus só pode me usar em determinado lugar. É bonito o momento em que o pessoal de Israel chegou nas campinas de Moabe e Deus chamou Moisés para subir o Monte Nebo. Subiu, não desceu mais. Ali morreu. 30 dias, o povo de Israel aqui embaixo, pranteando Moisés. Depois, Deus desceu e diz para Josué: Josué, meu servo Moisés está morto. Mortinho, morto. Acabou. Dispõe-te e atravessa este Jordão com o povo de Israel. Como? Moisés rodou 40 anos. Nunca entrou na terra prometida. Como é que eu, ex-escravo, amassador de barro do Egito, como é que eu vou entrar? Como é que eu vou substituir Moisés? Moisés era um homem que falava com Deus face a face. Aquele homem estendeu a mão sobre o mar se abriu. Levantava a mão, Israel ganhava na guerra. Como é que eu vou substituir um homem desse? Batia na rocha, saía água. Deus disse para ele: ei, Moisés levantou a mão, mas quem abriu o mar fui eu. Quem abriu o mar fui eu. Ele batia na rocha,
Quem trazia água era eu. Ele diz, como eu fui com Moisés, serei contigo. Pronto. Sou eu que faço. Eu acho lindo quando nós vemos a igreja como um corpo. Porque o corpo aparece. Deus é espírito. Ele não vai aparecer. Espírito só dança em centro de macumba. Mas espírito ninguém vê. Então, aqui, você veja que quantas vezes nós achamos, não, eu tenho que ficar. Porque eu comecei um trabalho, homem, se o trabalho é na igreja, acaba com a história que a igreja não é sua. A igreja tem noivo. A igreja tem dono. Crente tem pai. Faça a sua parte que ele mandou e deixa que ele é suficiente. Né? Para de querer defender Jesus. É ele que defende você. Né? Vamos para frente. Olha, eu tenho projeto no Morro Dona Marta, como eu já disse. Eu sempre achei, mas estava certo. Eu preciso trabalhar para manter o projeto. Então, em toda igreja que eu for, eu ganho uma oferta para o projeto. Porque para o meu sustento eu tenho a pensão. Meu marido morreu, eu casei com a pensão e pronto. É mais certo, porque ela é fiel até a morte. Ganhei. Então, a pensão dá. Então, eu vou trabalhar para manter 70 crianças. Preta, pobre, lá da favela que nem eu fui. Tudo bem. Então, eu sempre soube. Eu trabalho. Deus me usa. Precisa ver a alegria que eu dizia isso. Deus usa o meu trabalho para poder sustentar o trabalho, o projeto. Eu sabia disso e ainda agradecia a Deus. Quando foi em fevereiro, mês de fevereiro, eu estava pregando em Tampa, na Flórida. O pastor, na hora de eu ir para o aeroporto, não foi na hora, um pouco antes, porque ele ia trabalhar de manhã, disse, irmã, está aqui a sua oferta, pastor Maurício. E este dinheiro aqui, quero lhe dizer uma coisa, um outro envelope. A senhora sempre dá muitos seminários aqui. E esses seminários entram no YouTube. E é tanta visualização, tanto não sei o que eu não sei os nomes. Está dando dinheiro para a igreja. Eu peguei o dinheiro, está aqui, é da senhora. Eu disse, pastor, mas eu dei o seminário na igreja. Vocês pagam a minha passagem, me dão comida e tudo mais. É da igreja. Não, isso aqui é seu. Me deu. Abri o envelope, tinha $2.000. Eu gostei. Não estava esperando. Eu gostei. Eu disse, esse negócio é bom. E eu fui, agradeci a Deus, fui para o Brasil. Cheguei lá em março, viajei. Eu tinha que viajar numa quarta-feira para a Inglaterra. Cheguei no Rio segunda, terça era para arrumar a mala. Terça-feira levantaram, suspenderam todos os voos da Covid, por causa da Covid. Pá, eu disse, e agora? O que é que eu vou fazer? Como é que vai ficar a casa de Maria e Marta, que é o projeto? Como eu vou pagar esse povo? Aquelas mulheres trabalham ali, elas moram na favela, as crianças não vão ter onde comer. Minha cabeça começou a dar, não, o que é que eu vou fazer? Eu não posso sair para pregar. Como que vai entrar dinheiro? Porque eu achava que era eu que supria. Então, eu estava pensando muito a meu respeito. Me lembrei do pastor Maurício. Liguei para ele, pastor, lembra daquele negócio que o senhor falou para mim? Pastor, se eu mandar umas gravaçõezinhas, assim de 5 minutos, o senhor mande de 5, 10, 15, 20, que for que eu vou botar tudo no YouTube. Eu comecei, pai, arranjei alguém que me ensinava, porque eu não sei lidar com o celular. Comecei a gravar. Eu vou dizer para vocês, eu andava, pastor Marcelo conhece meu apartamento, um apartamento velho, grande, para cima, pregando o evangelho, chorando, gritando, e pai, eu pregava, às vezes, 15 mensagens por dia. Mas eu precisava, começou o povo a querer live,
E eu não sabia fazer. Se vocês olharem, minhas primeiras lives é triste. Como é que faz aqui? Me ensina aqui, bota aqui. Eu não sabia. Descobriu que eu tinha como é o nome? Instagram. Eu não sabia. Era uma mulher que se fazia passar por Edmeia há mais de 2 anos. E eu não sabia. Pastora. Bem, acabou com o negócio dela. Meu filho e minha filha, que é casada com ele, botaram tudo direitinho. Eu comecei a ter a rede social. Comecei a ter a rede social. Eu não mandei um funcionário embora. Comecei a dar 2 cestas básicas por semana. E até bujão de gás. Para cada família. Nunca vi tanto dinheiro na conta da casa de Maria e Marta. Eu fiquei assustada. E eu um dia estava chorando e dizendo, Senhor, o que é isso? Que milagre é esse? Mas parece que ele estava dizendo, vá, nega, cria vergonha. Você achou que era você que sustentava, né? Está vendo que eu não preciso de você? Trabalhar comigo é privilégio. Você estava aqui, você sustentava nada. Quem sustenta sou eu. Pronto, ali mesmo, Senhor, retire tudo que eu já falei. Esqueça tudo. E vamos para frente, que agora eu aprendi a lição. Digo para vocês, é tão bom quando a gente toma uma trauletada. E a gente aprende, é Deus que faz. É Deus que cuida. Nós esquecemos desse princípio. Olha aqui, Filipe, o anjo diz para ele, no meio desse sucesso ministerial, dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Ele se encontra vazio. E ele já sabia o endereço. Se fosse eu, senhor, e aqui, como é que fica? Ele foi. Ele não quis saber. O ministério é de Deus. Quem está operando é o Espírito. Essas almas são de Deus, não são minhas. Deus está me mandando para frente, eu vou. Atitude de um discípulo maduro. Obediência. Eu descobri que a obediência é proteção para quem obedece. Se o pastor Marcelo disse assim para mim, você vai lá de manhã, na comunidade da graça, você vai pregar lá. Depois eles vão lhe trazer aqui. E aí, você vai pregar. Ele não tem misericórdia não, tira a casca. Aí, você acha, quem está preocupado com o que eu vou fazer? É ele, não sou eu. Ele não viu que eu vim. Cheguei aqui, tinha comida. Ele disse, vou lhe levar para o Japão. Vim de primeira classe. Inveja é pecado. O que eu quero dizer é o seguinte, se o pastor Davi, né? Vitor, só chamo Davi, nunca orei pelo Vitor. De vez em quando eu lembro do Senhor. E eu oro, Senhor, cobre o pastor Davi lá no Japão. Mas Deus sabe do meu coração. Deus sabe do meu coração, porque eu me lembro do seu rosto. Né? Eu quero dizer para vocês isso. Se o pastor me mandou, eu vou. Não deu certo, a culpa é dele, foi ele que mandou. Acabou. Eu obedeço a ordem daquele que me enviou. Mas não devia ter vindo. Fala com quem me mandou.
Então, se é Deus que está mandando, foi Deus que mandou. Dispõe-te, vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Esse se encontra vazio. Sim, senhor. Pá, pá, pá. E aqui como vai ficar? Não é da minha conta. O trabalho não é meu, é daquele que me tirou daqui e mandou para lá. Primeira característica de um discípulo maduro é a obediência. A obediência é pronta e imediata. Segunda coisa, ele chegou lá, lado do sul aqui, caminho que desce de Jerusalém para Gaza. Se encontra vazio, ficou lá. Ali era o endereço, ficou lá. O discípulo amadurecido, ele não vai além do que o mestre diz. Ele chega lá e sabe se comportar. É aqui. Mas o discípulo amadurecido, ele conhece o seu Senhor. Ele sabe que Jesus Cristo jamais vai botar você numa situação para você perder tempo. Porque ele sabe que o número dos nossos dias é contado por Deus. E que Deus estabeleceu um número de dias e nós não podemos brincar com ele. Sabe? Deus faz assim para cada um de nós. Ele sopra a vida. Para uns ele faz, para outros. E aí vive 100 e cento e tantos anos, porque o sopro foi muito grande. Então, quem sabe a duração disso é invenção minha, viu? Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: quem sabe a duração dos seus dias aqui é Deus, porque o número dos seus dias está escrito na mão dele. E ele vai cumprir, porque foi ele que determinou, e ele é fiel a si mesmo. O que eu quero dizer com isso é que quando Deus lhe botou aqui, Jesus foi muito claro: meu pai trabalha até hoje e eu também trabalho. Então ele quer que você aproveite todo o tempo. Então, o crente maduro, ele sabe, Deus não me mandou aqui para perder tempo. Então eu tenho alguma coisa para fazer. Ficou lá. Viu, observando tudo. Uau, me mandou para cá, tem alguma coisa aqui. Porque Deus não bota prega sem estopa. Botou, ele viu lá um poeirão. Vinha descendo uma carruagem. Olha, uma carruagem, olha, naquela estrada de Jerusalém para Gaza, pensa o poeirão que era há 2000 anos. Quem vinha dentro da carruagem? Ninguém mais, ninguém menos do que o ministro da fazenda do reino da Etiópia. Negão, aprumado, tinha ido a Jerusalém para adorar e vinha lendo a Escritura. Lógico que ele estava indo da Ásia para a África, ele ia para a Etiópia. Aquela carruagem devia ser confortável. Aqueles cavalos que puxavam a carruagem deviam ser velozes. E Filipe ficou quieto, atento. A audição espiritual pronta. O Espírito Santo chegou para ele e disse: aproxima-te deste carro. Aproxima-te deste carro. E acompanha-o. Jovens, tem coisas que Deus vai mandar você fazer porque você é jovem. Ele não mandaria a mim. Você pensa eu acompanhando corrida de cavalo veloz que vai da Ásia para a África. Mas Filipe era jovem. Você tem pernas para fazer. Deus não mandou Pedro fazer isso aqui, coitado. Mandou Filipe. Tem coisas que é para você fazer no reino porque você é jovem. Porque suas pernas estão no couro. Filipe, o Espírito diz: aproxima-te e acompanha. Senhor, mas como é que eu vou apostar corrida com cavalo? Ele, se o Espírito mandou,
Ué, qual é o problema? Mas ele sabia, o Espírito de Deus não é doido. Mandou acompanhar esse carro até a África. Não, eu tenho que ver alguma coisa aqui. Quando o etíope estava lendo, ele reconheceu. É o profeta Isaías. Pois reconheceu, é o capítulo 53. Percebeu, pela entonação da voz dele. Ele não está entendendo nada. Então, Filipe disse, agora é a minha vez. Trata-se do reino do meu Pai. Trata-se da palavra do meu Pai. Eu sou filho de Deus, isto aí tem a ver comigo. Então ele entrou. O etíope não estava lendo sobre política da Etiópia. Ele estava lendo sobre o reino. Aí ele disse, bem, a porta está aberta para mim. É o reino do meu Pai. Compreendes o que vens lendo? E o etíope, como poderei compreender se ninguém me explicar? Filipe disse, estou aqui mesmo. Ele disse, olhe, Filipe leu tudo, e o eunuco agora vai fazer uma pergunta. Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Se ele fala de si mesmo ou de algum outro. Aí entra agora o discípulo. Filipe explicou. A Bíblia diz, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe Cristo. Você já viu? Que sujeito espetacular. Ele começou lá em Isaías 53, Cristo no eunuco. Porque o eunuco está precisando de Cristo. Ele não precisou ficar falando disso e daquilo, e de tantas experiências, não. O eunuco só precisava de Cristo e a viagem ia acabar. Ele foi ali levado para anunciar Cristo. Esse era o ministério dele em Samaria e em qualquer lugar. Anunciar Cristo. Então ele começou Isaías 53, Cristo no etíope. O etíope ouviu a palavra. Passando no lugar de água, eis aqui tem água. Quem impede que eu seja batizado? Filipe disse, agora não é comigo. É entre você e aquele que batiza. Se você crê de todo o seu coração, ele disse, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Isso é um judeu, porque ele era etíope, mas era judeu. Se você faz a sua confissão de fé pública, de que você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, então agora eu posso lhe botar dentro d'água. Desceram, Filipe botou o eunuco lá dentro. Quando tirou, eita, que ele estava cheio de alegria do Espírito. O Espírito veio, arrebatou Filipe para Azoto. Quando o eunuco procurou, cadê o homem? Já era. O evangelho entrou na África pelo ministério de um discípulo maduro. Ele fez o que tinha que fazer. E o que é que ele tinha que fazer? Obedecer, estar atento e anunciar Cristo. Eu aprendi isso muito cedo. Eu tenho mais de 40 anos nessa caminhada. Nunca eu fui a um passeio na minha viagem missionária. Pastor Marcelo já disse para mim, você tem que ver alguma coisa, pastor. A minha viagem é absolutamente missionária. Eu não faço viagem turística. Eu me lembro de uma vez, há alguns anos, eu estava em Manaus, os meninos vieram, mas irmã, a senhora tem que conhecer as tais das cachoeiras de Figueiredo, não sei o que. Eu disse, menino, me diga uma coisa. O menino estava, coitado, tão bom aquele garoto, tão querido, pronto para me levar. Eu disse, meu
Me diga uma coisa. Cachoeira não é água que cai de cima para baixo, é? Eu já sei como é. O que é que eu vou fazer lá para ver? Pronto, vi e vou voltar. Quer dizer, eu sou quadrada. Quadrada. Vamos no shopping. Não tem nada que eu precise lá do shopping. Não tem uma roupa para mim. Não tem um sapato, nada. Eu acho tudo fora do meu padrão. Passeio que eu gosto é supermercado. Mas não vou levar comida daqui do Japão para o Brasil. Então, eu levo isso aqui. É isso que fica plantado no meu coração. Vamos ver aqui. Por causa do ministério de um discípulo amadurecido, o evangelho entrou na África. O evangelho entrou na África agora, através desse eunuco, do ministério de Filipe. Aí eu pergunto, será que Filipe foi a vida toda assim, amadurecido? Vamos ver os foras que Filipe já deu, porque estão escritos aqui mesmo, no livro da palavra. Se você olhar em João 14, um momento tão peculiar da vida de Jesus. Jesus estava diante daquela plateia assim de judeus e foi falar sobre casamento. Ele diz: não se turbe o vosso coração. Olha que momento. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se assim não for, eu vou-lhe teria dito. Pois eu irei e vos prepararei lugar. E quando eu for e preparar o lugar, voltarei. E vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Tomé era o brabo, malcriado. Nós não sabemos para onde o senhor vai, como é que eu vou saber o caminho? Tomé, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conhecerias também o Pai. Desde agora o conheceis e tende visto. Filipe entrou. Assim, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Filipe, eu não quero essa xaropada toda, não. Não precisa essa conversa toda, não. Está muito difícil aqui para mim. Mostra o Pai, embora. Vamos lá. Mostra para nós o Pai. Isso é suficiente. Filipe interrompeu a conversa. Ele diz: Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você está há tanto tempo comigo? Filipe deu-se fora. Queria ver o Pai. Já que o assunto estava tão bom, tão espiritual. Mostra aqui, dá uma palha para a gente. Quer outro momento da vida de Filipe, que ele deu outro fora? Vamos lá, aqui mesmo, no Evangelho de João. Vamos lá atrás que a gente vê. Capítulo 6. Capítulo 6. Versículo 4 diz assim: ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, olha o fora de Filipe. Disse para Filipe: onde compraremos pães para lhe dar de comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Quer dizer, Jesus estava fazendo uma pegadinha com Filipe, porque Filipe era bobalhado. Podia brincar com ele. Quando Jesus disse isso, Filipe deu um grito. Não, eles matariam do denário, que cada um comesse um pedaço de pão. Nem pensa nisso, mestre, acaba com essa brincadeira. Um denário é o salário de um dia de um trabalhador. Nem com 200 dias de trabalho o senhor acaba com essa coisa. Quer dizer, pegou fogo.
O garoto era imaturo ainda. Jesus se deliciou. Olha a turma de Jesus, só para ver. A turma de Jesus. Primeiro, Filipe ficou apavorado. Tinha um discípulo de Jesus, não sei se vocês já observaram, eu gosto de fazer isso, chamado André, irmão de Simão Pedro. Eu digo que ele é o carioca. Ele está sempre pronto para aprontar uma. André já tinha andado no meio do povo, já tinha observado tudo. Aí André, quando viu Jesus dando uma pegadinha com Filipe, disse: ei, tem aí um rapaz com 5 pães e 2 peixinhos, que isso para essa tanta gente? Quer dizer, para fazer a gozação. André já tinha andado no meio do povo e viu quem levou o lanche. Era isso, já sabia. Quando Jesus viu que André estava também entrando, diz o rapaz que venha. Porque André era desse jeito. Tomé era o brabo, Filipe era a crianção, André e Pedro que estava sempre pronto para brigar. Era essa turma de Jesus, gente igual a nós. Não é? Bem, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: esse Filipe, de Atos 8, desse ministério lindo em Samaria, que está pronto para obedecer a Deus, ele já foi imaturo. Ele já fez bobagem. Por isso, não despreze o seu irmão que ainda está fazendo besteira. Irmã, não é possível que fulano seja crente. Acredite que é. Pode ter certeza. Porque está em crescimento. Discípulo vai crescendo. Nós precisamos. Agora, por causa disso, quando nós olhamos para Ananias, ele era um crente, mas era um discípulo principiante. Filipe é um discípulo que já apanhou mais, então já está mais amadurecido. Mas ainda temos um outro tipo de discípulo. O discípulo que tem tudo de discípulo, parece que é discípulo, mas ainda não é discípulo. Nós vemos isso em Atos, acho que é capítulo 18, né? Capítulo 18. Deixa eu ver. Eu quero... No capítulo 18, sim. Nós vamos ver aqui um personagem que para todos nós seria assim uma maravilha. No capítulo 19 de Atos, 18 de Atos, no versículo 24, está escrito: nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu. Preste atenção, porque Atos é uma carta que Lucas, o doutor Lucas, escreve para o seu discípulo Teófilo. E você não vai ver muitas vezes o doutor Lucas dizendo tantos elogios para uma pessoa. Mas para esse cara aqui, ele derrama. Luquinhas, olha o que ele fala desse homem, no versículo 24. Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu. Ele não diz um homem, diz um judeu. Natural de Alexandria. Você sabe o que é isso? As pessoas de Alexandria eram pessoas muito cultas, porque Alexandria tinha a maior biblioteca daquela época. Alexandria. Quando você vai no Egito hoje, procura onde é Escandria. Escandria é Alexandria. Então, o cara era judeu, é para se respeitar. Era um homem culto, letrado, especial, chamado Apolo, ou o nome. Eu tenho a impressão que esse homem era bonito. Olha o nome dele, Apolo. Né? Assim, legal. Homem eloquente. Está aí, ó.
Tudo o que está precisando hoje nos nossos púlpitos, eloquência. Porque tem cada gente que vai nos púlpitos e fica falando, nós vai, nós vem. Né? O homem era eloquente, o homem falava, todo mundo ficava eloquente. Olha mais. Poderoso nas escrituras. Está vendo? Esse homem. Tem mais. Doutor Lucas, eu disse que ele vai. Era instruído no caminho do Senhor. Esse aqui é o cabra que você está orando para casar com a sua filha. Se tem um homem que toda mãe quer para casar com a filha dela, é esse Apolo. Olhe bem. Era instruído no caminho do Senhor, sendo fervoroso de espírito. Tem mais. Falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. Aí lá no final suja, conhecendo apenas o Evangelho de João. Sujou lá no fim. Só conhecia o Evangelho de João. O homem tinha tudo, tinha postura, sabia falar, dizia tudo, mas só tinha o Evangelho de João. Vamos ver um pouquinho sobre isso? Vamos ver, só um pouquinho. Vou parar aqui. João, para começar, batismo significa imersão. Batizar e imergir. João diz, eu vos batizo com água para arrependimento. Mas depois de mim vem um varão, de cujas sandálias eu não sou digno de desatar as correias. Ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Então, quando João tomava uma pessoa, ele batizava, enfiava na água do Jordão. Quando tirava a pessoa de lá, a pessoa estava toda molhadinha. Ela saía, aonde ela ia, a água vinha descendo. Porque os antigos gregos diziam que a água é um elemento da terra. Onde quer que você jogue, ela desce. Jesus vem, toma a pessoa, batiza no fogo. Quando ela sai dali, ela é uma tocha apontando para cima. Olha a diferença. Enquanto o fogo, aonde quer que você acenda, ele vai apontar para cima. Lembra que no capítulo 12 de Lucas, no versículo 49, Jesus diz assim, eu vim para atear fogo sobre a terra e bem quisera que já estivesse a arder. Você diz, mas que negócio é Jesus Cristo incendiário? Ele está dizendo, está escrito, eu vim para atear fogo sobre a terra. E bem quisera que já estivesse a arder. Qual é o fogo? Qual é o efeito do fogo? Apolo tinha só o batismo de João. Mas não tinha o batismo de Jesus. O batismo de Jesus é fogo e Espírito Santo. Um dos símbolos do Espírito é fogo. Mas aqui é fogo e Espírito Santo. Você... Alguma vez na sua vida você já fez um balão? Não precisa se acusar, não, que aqui ninguém vai preso. É um negócio do passado. Eu entendo muito de balão, porque lá na favela o povo faz muito balão. E quando chega a época de São João, normalmente são homens que fazem, viu, mulheres? As mulheres fazem um cafezinho ou servem a cerveja enquanto eles fazem balão. No dia que o balão está pronto para soltar, eles vão lá para a laje da casa de Maria e Marta, para soltar o balão. Eles levam coisa, botam a escada e coisa, segura. Na boca do balão, eles põem uma bucha. E na hora, aquela bucha, eles embebem num líquido inflamável. Na hora que o balão está todo pronto, eles tocam fogo na bucha. A bucha fica incendiada. Aquele ar quente vai enchendo o balão, aí vai, o balão começa a dançar,
ele vai ficando leve. Leve. Daqui a pouco eles começam a soltar. Lá vai embora o balão. Vai subindo. Conhece a música? O balão vai subindo a garoa. Do tempo que eu não era crente, mas... O balão vai subindo por quê? Porque ficou leve. Porque o fogo atrai as coisas para cima. Você sabe esse nosso planeta aqui, a Terra? Tem muitas camadas. Muitas camadas. Ele tem a atmosfera, ele tem estratosfera, ele tem a ecosfera, tem tantas. Mas no centro, bem no coração da Terra, tem uma camada de fogo. É a pirosfera. Porque tem essa camada de fogo aqui no meio, a Terra fica solta no espaço e não cai. Por causa do fogo, a Terra não cai. É assim. O batismo de fogo. Eu vi quando eu estava saindo do Iraque. Morei no Iraque 3 anos e meio. Eu saí no 3º para o 4º dia de guerra do Irã com o Iraque. Nós estávamos em meio ao deserto de Abadan, quando um avião vem do Irã para bombardear o tanque de navios petroleiros. O radar do Iraque anunciou, eles soltaram um míssil, e o míssil atingiu o avião, graças a Deus, antes de bombardear. Em pleno, quase meia-noite. Escuro, 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 porque não se pode acender luz em época de guerra. Mas o motorista que ia nos levando para o Kuwait, ele sabia exatamente, ele era perito no deserto. Quando o míssil encontrou o avião, houve uma explosão. Eu digo para vocês, virou meio-dia. As gotículas de combustível pegando fogo cobriram o céu, pareciam milhares e milhares de estrelas. O avião parou. Você nunca podia imaginar que era uma fuselagem. Ele parou no ar. A gente fica com a impressão que ele parou horas. Ele para, aquela bola de fogo gigantesca. Depois, aquelas estrelinhas vão apagando. Vão caindo. E o avião começa a apagar. Ele balança-se no ar, aquela fuselagem balança aparecendo folha seca. Fogo. Fogo. Quando Jesus Cristo lhe batiza no fogo, ele imerge você no fogo da presença dele. O que acontece com você? Você vai sendo retirado. Não do planeta Terra, mas do mundo. Desse sistema de Satanás que cobre a Terra. Você vai sendo retirado imperceptivelmente. Você, depois de um ano, você diz, mas como é que eu gostava tanto daquele negócio? E agora não faz diferença para mim. Hein? Eu não entendo como eu gostava tanto daquilo. Você se estranha. Você diz, como é que eu fazia determinada coisa, para mim era tão importante? Ele está lhe retirando do mundo. Não é do planeta Terra. É pouco a pouco. E dessa forma que você vai sendo retirado cada vez mais. Esse é o batismo de Jesus. Apolo tinha o batismo de arrependimento, mas não tinha o batismo de Jesus. Apolo estava pregando, que era uma maravilha, lá na sinagoga, e Priscila e Áquila, 2 discípulos de Paulo que estavam lá, ficaram ouvindo. Quando o rapaz acabou de pregar, com aquela precisão dele, tudo certinho, estava lá o casalzinho. Deixaram todo mundo embora, a turma do... Que palavra, que maravilha.
Disseram, ei, vamos almoçar lá em casa. Convidaram para levar e lá ele foi batizado, no batismo de Jesus. Quer dizer, agora ele vai ser um discípulo. Ele tinha toda a pinta de discípulo, falava bem, falava bonito, conhecia tudo, sabia tudo. Mas ele não era um discípulo de Jesus. Então nós temos o discípulo imaturo, recém-nascido, mas é discípulo. Se você tem um filho de 15 anos, nasce um filhinho, está com 2 dias, qual dos 2 é mais filho? Os 2 são filhos. Só que o de 2 dias vai crescer. Não é? O outro já sabe andar, já vai na escola, fala com você. Então, só uma questão de maturidade. Então, nós temos na igreja discípulos imaturos, discípulos que estão crescendo, discípulos amadurecidos, que vão cada dia amadurecendo mais. O grande problema são aqueles que têm pinta de discípulos e não são discípulos, porque eles não têm o batismo de Jesus. Então, eles continuam defendendo o mundo como um plano muito inteligente. Você tem visto por aí pessoas metidas, afundadas nas coisas do mundo com muita inteligência e falam da Bíblia como aqueles amigos de Jó. Falam de Deus, mas não têm intimidade com Deus. Então, nós precisamos, primeiro de tudo, como discípulos, ter misericórdia dos nossos irmãos, ajudá-los. Porque o discípulo imaturo, ele não pensa. Ele não pensa. Então, você tem que ajudá-lo. E você também, como discípulo maduro, tem que procurar crescer cada vez mais no exemplo e aprender a discipular aqueles que estão chegando. Então, quando nós pensamos, Deus não nos mandou, Jesus não nos mandou fazer evangélicos, mandou fazer discípulos. Às vezes, nós procuramos ver os frutos na vida dos outros muito cedo. Eu tenho nesse projeto que eu tenho, poucas pessoas. Tem muita gente aqui do Rio? Opa, tem gente fina aqui. O Davi, né? O Morro Dona Marta, pastor Marcelo conhece, ele não tem rua, só tem escadinha. Isso é uma estratégia, né? Para não subir carro de polícia, mas tudo bem. E quando a gente vai subindo, assim, a casa de Marimata fica logo no início. Tem uma entrada assim, depois tem a outra e sobe, porque a casa de Marimata faz esquina assim. Fui comprando um barraco, depois outro, fui emendando. Tem um menino que fica com o saco de papelote de cocaína, radinho, transmissor, e um rifle na mão. Fica lá. Dia e noite. Acontece que chegou um momento lá que eu chegava com o carro, estacionava aqui, aqui era a boca de fumo. Eu parei, eu ouvi assim, há um doce espírito aqui, e eu sei que é o Espírito de Deus. Eu disse, cantando, corinho do Espírito Santo na boca. Vai ver que a boca me saiu daqui. Subi, quando chegou lá em cima, eu disse, escuta aqui, a boca ainda está ali. A dona Edmé, por que a senhora quer saber o que foi feito da boca? Eu disse, menina, eu só quero saber, porque eu estou ouvindo música do Espírito Santo cantado lá. A senhora está por fora. Ali só se toca Cassiane, Ludmila Ferber, Kleber Lucas, Fernanda Brum, só se toca música evangélica. O quê? Na boca de fumo? Já vieram aqui buscar CD da quem? Olha, na boca de fumo. Quer dizer, são coisas que não dá para a gente entender. Cadê?
Lá um dia, quinta-feira, eu estou subindo. Ele fica com o cabo do rifle voltado assim. Na hora que eu vou subir, eu digo, graça e paz, meu filho. Ele tira o rifle e eu passo. Na volta, eu não preciso dizer nada, que ele está me vendo. Nesse dia, eu, graça e paz, subi. Na hora de descer, umas 2 horas da tarde, ele não tirou o rifle, permaneceu. E o sangue foi lá em cima e voltou. Eu disse, hoje é meu dia. Porque aí ele olhou bem no meu rosto e disse, quer dizer que a senhora é a famosa doutora Edmeia Williams? Eu disse, se eu sou famosa, eu não sei, mas eu sou Edmeia Williams. Eu disse, por quê? Ele disse, porque nós já fizemos de tudo para levar a senhora na nossa igreja. Pense, ali diante de mim tinha um irmão. E eu fiz aquela pergunta, e por que vocês não me levaram? Não tem vaga na sua agenda, não adianta chamar, não tem vaga, nunca tem vaga. Mas agora que eu vim para cá, eu vejo a senhora aqui todos os dias, a senhora é dona da Maria e Marta. Eu disse, viu que eu não sou tão famosa? Que famoso só vem aqui mesmo em época de eleições. Só. Aí a língua foi maior do que devia, mas... Aí eu fiquei olhando para ele para mim. Porque eu não estava entendendo nada. Porque ele tinha tudo de bandido. Radinho transmissor, pelote de cocaína, rifle. Eu disse, meu Deus, será que isso é algum ministério agora? Resolvi perguntar. Eu disse, meu filho, me explica, por favor, o que é isso aqui? Ele mudou de preto, ficou verde. Nós somos todos evangélicos. Até as mulheres do bando são todas evangélicas. Eu disse, como? Então, eu estou a minha vida toda pregando. Esse povo recebe, esse povo vai na igreja, louva, ouve a palavra. E depois vem servir o diabo aqui. Eu disse para ele, mas o que é isso? E ele disse para mim, ore por mim. Eu disse, não vou orar por você não. Eu vou orar com você aqui agora. Aí virou um clima diferente, porque ele não desligou o radinho transmissor. E aí era a missionária chorando, e o menino chorando, e eu orando, e lá na boca todo mundo atento, porque estava ouvindo tudo. Desci, fui embora para casa, com um peso na minha alma. Eu tenho que mudar alguma coisa na minha vida, porque Deus me mostrou. Tem coisa para mudar. Aquele negócio, aquela situação é para mim. Porque Deus, quando Ele mostra, Ele quer que seja feito. Quando eu voltei, segunda-feira, sexta para sábado, ele tinha recebido um tiro no pescoço e tinha morrido. Eu creio que aquele encontro ali foi só para ele ter um tempo para Deus. Daquele dia em diante, eu passei a orar por uma gama de pessoas que eles seguem Jesus pelo que Jesus vai fazer e não pelo que Jesus já fez. Se você segue Jesus pelo que Ele já fez lá na cruz, você segue com gratidão. Mas se você segue pelo que Ele vai fazer, você vai se decepcionar. Então, ali faz a diferença do discípulo e do evangélico. Meus irmãos, nós precisamos definir na nossa vida.
se nós queremos ser discípulos de Jesus Cristo, ou se nós, enfim, queremos ficar nessa gama de evangélicos. Eu sou evangélico. O que é evangélico? Nós somos chamados, primeiro, a Bíblia diz que Deus nos escolheu em Cristo para sermos santos. Deus não nos chamou para sermos salvos. O plano de Deus para nós não é salvação, é santificação. E nesse caminho, Ele nos faz discípulos, aprendizes, estudantes, amadurecendo cada dia. Mas para isso você precisa seguir um Espírito que lhe ensina e a palavra de Deus, que precisa ser aberta, revelada para você. A minha oração é que você comece a ver o quanto de palavra você tem posto para dentro. Porque o discípulo, ele aprende com a palavra. Mas se você não está trazendo palavra, não está trazendo alimento, você não está aprendendo. Você virou um evangélico. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de todos nós. Amém.